Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Murilo, eu sou do Grupo Espírita Servidores de Jesus e é uma honra, uma satisfação estar aqui mais uma vez a convite dessa casa que a gente adora, que a gente ama, Casa de Antônio de Pádua, que tanto nos recebe com muito carinho e com muito amor. Então, antes da gente iniciar a nossa fala de hoje, nós vamos fazer a nossa leitura e a nossa prece, e aí a gente inicia, tá bom? Para a leitura de hoje, escolhi o livro Pão Nosso, capítulo Conflito. Acho então esta lei em mim, quando quero fazer o bem. O mal já está comigo. Paulo, carta aos Romanos. E comenta Emmanuel. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis uma palavra, uma atitude ligeira os atraem diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável da sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou da inquietação, da teimosia, não é chamado a análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação. Converte-se o campo íntimo na zona de batalha. Contra a aspiração bruxeleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem das sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, quando serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o grande progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade do hoje para esquecermos as trevas do ontem, preparando-nos para o amanhã, no rumo da luz imperecível. Emmanuel. E é justamente o tema que nós iremos falar hoje, dessa transformação e dessa renovação. Mas iremos fazer a nossa prece, que nesse momento, divino, amigo Mestre Jesus, companheiros de todos nós, os benfeitores e amigos, possam se fazer mais presentes em nossos corações, a nossa mente física e espiritual, para que nos auxiliem na compreensão do Evangelho, em nossa caminhada evolutiva, que possamos utilizar os exemplos de Cristo em nosso próprio caminho, em nossa própria jornada, para a ajuda de cada um de nós e de todos os companheiros que nos rodeiam, amigos, familiares, companheiros de trabalho, todos os que de alguma maneira nos cercam, possam se utilizar da nossa caminhada para o bem, para o próprio caminhar do bem de cada um. E que assim, amigo e companheiro, você que nos guia, você que nos orienta, aos mentores de cada um de nós, que possa estar sempre conosco, a nos auxiliar nesse próprio caminhar, nessa própria evolução de cada um de nós, que possamos nos entender como um todo para a evolução individual. E com a evolução coletiva, possamos caminhar
todos nós, de mãos dadas, no propósito e no caminho do bem e do amor. Que assim seja. Graças a Deus. Então, queridos amigos, o meu nome, como eu já falei, é Murilo. Vamos falar hoje de Francisco. Francisco de Assis. Esse tema já foi muito abordado, já foi muito falado, mas vamos focar hoje na transição, na evolução de Francisco como espírito, diante das suas encarnações, de algumas encarnações, mas vamos focar especialmente em Francisco de Assis, na encarnação como Francisco de Assis, mas abordar a respeito da sua transformação e como podemos utilizar o exemplo da transformação do espírito de Francisco de Assis para as nossas próprias vidas. Se utilizar dele, do exemplo dele, da vida dele. É claro que a sua vida foi de uma grande ascensão. Mas, por mais longe que possa ser, não é impossível. E nós veremos hoje, nesse tempo que nós temos, a respeito da sua transformação, da sua evolução. Francisco não foi a única encarnação desse espírito, obviamente. Vamos falar um pouquinho de uma delas anterior a Francisco, rapidamente, antes da gente chegar em Francisco, que foi a de João. João Evangelista, um dos apóstolos de Jesus. João, que posteriormente viria como Francisco de Assis. Enquanto João era João, ele não era um ser totalmente evoluído, não, com uma ascensão espiritual muito elevada. Isso vale para todos os próprios discípulos de Jesus. Jesus não optou por escolher os seus discípulos seres totalmente angelicais, mas todos eles tinham ainda o que trabalhar em si mesmos. Eram seres do povo, mas que já tinham uma abertura para absorver aqueles ensinamentos de Jesus. João era um deles, né? João, ele que foi o discípulo que desencarnou por morte natural, ou os outros foram martirizados, ele que morreu aproximadamente com 90 anos, mas houve tentativas de martirizá-lo. Mas nós iremos falar brevemente sobre isso. E João ainda, o seu próprio nome, né, da sua família, ele era uma pessoa ainda enraizada nas questões materialistas. Ele era impetuoso, João, né? O Miramês, no livro Francisco de Assis, vai dizer assim, ó: antes de compreender o seu apostolado junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, João parecia um moço impetuoso, deixando extravasar uma cachoeira de energias, vai dizer o Miramês. E isso não está no Novo Testamento também, lá em Marcos 3, vai dizer, ó, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, sobrepôs o nome Boanerges, que significa filhos do trovão. Justamente por essa característica explosiva, né, do trovão, da sua família, né, inclusive do próprio João. Né? E lá em Lucas, eu trouxe uma outra passagem aqui para a gente ler, vai dizer assim, ó, Tiago e João disseram, Senhor, queres que digamos para descer fogo do céu a fim de os destruir? Então Jesus respondeu, não sabeis que o Espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. Olha a ideia que João ainda tinha, João e Tiago nesse momento ainda tinham, de uma punição divina, não é? Ainda tinha isso dentro de si. E ele vai trabalhando isso ao longo dessa sua encarnação e da próxima também, né? Disse João, agora está lá em Marcos 9. Disse João, mestre, vimos alguém expulsando demônios em teu nome e os impedimos,
porque não nos seguia. Então Jesus disse: não os impeçais, pois quem não é contra nós é por nós. Mais uma vez, uma observação, né, de João a respeito daqueles que não seguiam Jesus, que não absorviam os exemplos de Jesus, essa visão ainda materialista, essa visão de expulsão dos demônios daqueles que não absorviam, né? Justamente por conta da característica de João, do seu irmão também, e também de outros discípulos, né? Mas nós vamos falar hoje de João. E o João, ele vai evoluindo muito ao longo dessa encarnação. Ele vai ser preso, ele vai ser exilado, não é? Vão tentar matá-lo diversas vezes. Nesse exílio, ele vai... já fazia isso muito antes também, né? Mas ali especialmente ele estava preso com os soldados que estavam ali, foram ali colocados para tomar conta, vigiar João. Os soldados acabam adotando ele como pai João, né? Já é um termo que também já era utilizado antes, mas o pai João, eles absorvem João ali como um verdadeiro pai, né? E até mesmo depois vem uma ordem do imperador para executar João, tentam executá-lo, mas não consegue. Por conta disso, ele é chamado também de apóstolo místico, numa visão materialista daqueles que não eram cristãos, né? Porque tentavam matar ele e não conseguiam. João, que antes era conhecido como apóstolo do trovão, por conta do seu próprio nome, do seu próprio sobrenome, passa a ser chamado de João místico, melhor dizendo, o apóstolo místico e, finalmente, apóstolo do amor. Ele depois acaba sendo liberto, acaba indo lá para uma choupanazinha, junto com Maria, né? Isso bem depois da crucificação de Jesus. Por conta dessa perseguição, ele acaba trocando o nome de João, pai João, para pai Francisco. Foi até uma dica, um conselho que foi dado a ele para que ele pudesse trocar de nome e escolher um Francisco, e ele adotou Francisco, ainda João, para evitar algum tipo de perseguição, né? Mas João, a gente não vai detalhar muito a obra de João aqui, a vida de João, mas ele sofreu muita perseguição, sofreu com doenças, sofreu com a própria perseguição, a própria tentativa diversas vezes de tentar executá-lo, mas porém, a sua fé foi grande o suficiente para que ele pudesse não se deixar levar por essa dor. Muito pelo contrário, diante da dor ali, que ele se fortalecia, se engrandecia. Enquanto nós temos aquela fé que a gente chama de vacilante, uma hora eu tenho, uma hora eu não tenho, depende das circunstâncias. Se algo está ruim em mim, está acontecendo, aí eu perco a minha fé. Porque cadê o Deus que não viu o que está acontecendo comigo? Não é? Ou mesmo se a dor é um pouco mais branda, e aí eu me apego à fé. Mas quando algo está muito bom, eu me esqueço dela. Não é? E isso acontece muito. Porém, o João ali, diante dessa dor, não se deixou abalar por ela. Muito pelo contrário. Se utilizou da própria dor para a sua própria transformação. Esse é o objetivo de cada um de nós. Fiz um breve resumo, mas muito resumo mesmo, da obra, da vida de João evangelista, trazendo os aspectos de transformação dele. Agora vamos falar de Francisco. Mais ou menos 1100 anos depois, reencarna na Umbria um espírito que era o Francisco de Assis. Que era o João Evangelista, agora Francisco de Assis. Ele não se chamava Francisco de Assis. O nome dele não era Francisco de Assis.
Esse foi o nome que ele adotou. Porém, o nome dele é Giovanni di Pietro di Bernardone. Giovanni, tradução para o português, é João, né? Então ele já tinha esse adotado o nome Francisco, era João e adotou o nome Francisco. Agora nós vamos ver que ele se chamava João, Giovanni, e adotou o nome de Francisco. Tá? É a mesma coisa o que aconteceu na sua encarnação passada. É interessante a gente observar que o Francisco, ele, por mais elevado que a sua ascensão ele tenha conquistado enquanto João, ele ainda precisava aparar algumas arestas na sua vida enquanto Francisco. Ele veio, ainda não era um ser totalmente elevado espiritualmente, moralmente, ainda precisava trabalhar alguns elementos, né? É interessante a gente falar que a gente está na casa de Antônio de Pádua. Antônio de Pádua foi um contemporâneo de Francisco de Assis, querido de Francisco de Assis, né? E os dois se gostavam muito, os dois franciscanos da ordem menor. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa ordem posteriormente, né? É só fazendo esse link dessa casa tão amada com Francisco de Assis e a ligação que tem entre eles, que é muito enriquecedora e auxiliou muito na divulgação do próprio Evangelho, né? Então Francisco de Assis, ainda não se chamava Francisco de Assis, ainda precisava trabalhar muito. Então ele, por exemplo, ele era uma pessoa ainda a trabalhar a vaidade, alguns tipos de preconceitos que ainda existiam em seu interior. Então ele vem, reencarna, numa época, interessante a gente falar, que é uma época muito sombria, é uma época de transição entre a alta e a baixa Idade Média, entre as cruzadas e a primeira Inquisição da Igreja. Uma época muito sombria, muito sanguinária, por parte da própria igreja da época também, né? Então, o seu pai que se chamava Pedro Bernardone, ele, na época que Francisco era João, esse pai, o Pedro, ele foi um dos leprosos curados pelo João na época. E agora, nessa vida, vem como o seu pai, né? Ele tinha a ideia, o seu pai tinha a ideia de que quando que tivesse filho, ele colocaria o nome de Francisco. Ele até fala assim, ó, se porventura alguém vier a me chamar de pai, esse alguém se chamará Francisco. Porém, o seu pai comerciante, né, de tecidos, estava na França quando o Francisco nasceu. Sua mãe, a mãe de Francisco, muito devota, acaba batizando, registrando Francisco como João, né, ou Giovanni, né? Ele é registrado como Giovanni e quando o pai volta, a mãe já tinha registrado já tinha o registro, mas continua chamando ele de Francisco, mesmo que o registro estivesse lá como Giovanni. Então assim ele passou a ser chamado, conhecido entre todos por Francisco. Seu pai chamava ele de Francisco, mesmo que o registro não estivesse como Francisco. E Assis por conta da cidade, né? Ali a região de Assis é a região da Úmbria, onde ele nasceu. Por isso é o Francisco de Assis, tá bom? E o desejo do pai era que o Francisco vivesse uma vida militar, que fosse para a guerra, fosse um guerreiro, enquanto a mãe tinha um desejo que o filho seguisse a vida religiosa. Ele foi crescendo, né, como eu já mencionei, numa época em que a igreja era muito diferente do que é hoje, não é? Uma briga, uma carnificina, um período entre cruzadas e Inquisição e a primeira Inquisição. As igrejas não pregavam o amor ao exemplo de Jesus, era muito ligado aos bens materiais, muito difícil de ser entendida
as suas orações, as suas pregações, era mais uma doutrinação do que realmente uma pregação, né? Muito mais focada em combater as heresias da época. Não existia uma cordialidade entre os membros da igreja e aqueles que frequentavam, na prática do amor, a saudação do bem. Isso não existia. Era muito mais focado no medo do que no próprio amor. Este é o contexto da igreja de sua época. E Francisco vem para auxiliar nessa transformação, trazer uma nova visão para a igreja na sua época. E o Francisco, ele passa de estar falando da transformação de Francisco, da sua evolução. E o Francisco, ele passa por etapas em sua vida. Não são vivências totalmente boas. Ele passa por dores, a gente vai ver isso. Mas ele passa por 3 etapas em sua vida. A primeira é a de desconstrução. Então é desconstruir aquilo que há dentro de si. A segunda é de reconstrução. Então, desconstruiu, segunda etapa, reconstruir. E a terceira e a última é a de realização. Essa sim, que ele se eleva, né? Que ele abraça realmente o seu propósito. Vamos então por etapas. A primeira etapa de destruição. Então, desconstruir o quê? Francisco era um ser ainda vaidoso, passando por desilusões, tinham preconceitos, conflitos e dúvidas dentro de si. Então ele precisava desconstruir isso dentro dele próprio. E em 1202, né, o Francisco ele se alista lá na guerra entre Assis e a Perugia, né? E a Perugia, perdão. Porém, nessa guerra, ele acaba sendo pego e é colocado como prisioneiro. Fica mais ou menos um ano preso. Aí depois ele é solto. Logo depois, ele pega uma doença. Ele adquire uma doença. E nesse período de convalescência, ele começa a refletir muito. Ele começa a olhar para a sua dor e gerar nele próprio reflexões a respeito da própria vida, do próprio caminhar da sua jornada, né? Até que mas ainda não foi suficiente, tá? Ainda não foi suficiente para que ele se transformasse. 2 anos depois, ele se alistia novamente em uma nova guerra. Isso já em 1205. Ele vai se alistar numa nova guerra. Só que ele não chega lá no campo de batalha. Ele acaba adormecendo e escuta Jesus falando em sua mente. Isso já estava no caminho para a batalha, né? E nesse momento, diante dessa fala de Jesus, que Jesus vai falar assim: Francisco, o que é mais importante? Servir ao Senhor ou servir ao servo? E aí ele faz essa pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Interessante que essa pergunta ela é feita em diversas passagens evangélicas, né? Senhor, o que queres que eu faça? E a voz diz: vá a Assis, lá será dito a você. Então ele não vai para o campo de batalha, ele retorna, ele que tinha se alistado, ele volta para Assis. É interessante a gente mencionar que uma pessoa desertora da guerra não é vista com bons olhos. Pessoa que vai para a guerra e retorna ou desiste da guerra não é vista com bons olhos, porque a visão materialista é que eu tenho que ir para batalhar, para brigar, para matar em nome do meu povo, daquilo que eu acredito. Isso sim é visto com bons olhos. Mas se eu estou contra isso, isso não é visto com bons olhos, tá? Mas ele voltou. Ele não vai à guerra, ele não conclui a sua segunda missão de ir à guerra, volta, retorna, e
ele, como a gente já mencionou, ele tinha ainda várias coisas a serem trabalhadas. Uma delas é um preconceito. Ele não gostava de leprosos que a gente chama hoje de pessoas que possuem a hanseníase, né? Que contraíram a hanseníase. E os leprosos, eles viviam lá nos vales dos leprosos. Em determinados momentos eles saíam para buscar alimentos. Eles eram obrigados a tocar aquela matraca que faz o barulho da madeira para avisar a chegada deles. As pessoas vinham, colocavam os alimentos na porta, entravam e fechavam as portas. Então essa era a obrigação. E Francisco, assim como a maioria da população da sua época, tinha uma repulsa pelos leprosos, né? Não se sentiam bem pelos leprosos. Ele, Francisco, em determinado momento, já posterior o momento que ele escutou Jesus na ida para a guerra, ele beija o leproso, né? O leproso, melhor dizendo. Ele beija o leproso, e ele que tinha essa repulsa, esse preconceito com os leprosos, né? E ele vai mencionar lá posteriormente só, que é assim, ó, o que antes me parecia amargo se converteu em doçura. E a partir daquele momento, ele pôde se afastar do mundo e entregar-se a Deus. Então, naquele momento ali, ele se entregou a Deus. E posteriormente, inclusive, ele vai morar no Vale dos Leprosos, né? Para auxiliar esses leprosos, esses irmãos que precisam de ajuda, né? E então, Francisco, em Assis, passa para a segunda etapa da sua vida, que é agora ele desconstruiu, agora ele vai reconstruir. Reconstruir o quê? Reconstruir uma descoberta em si, a sua vocação, o seu propósito, o caminho do bem. Agora ele deixou de lado aqueles sentimentos que os faziam mal, que atrapalhavam a sua vida, e agora ele começa a reconstruir. Lembra que a voz de Jesus pediu que ele voltasse para Assis. Ele volta, que lá em Assis seria dito o que ele deveria fazer. E ele vai para umas ruínas de umas igrejas onde basicamente só tinha o crucifixo de pé. Diante desse crucifixo, a igreja de Damião, de São Damião, ele escuta a voz novamente. Francisco, reconstrói a minha igreja que está ruindo. Interessante a gente falar que assim como nós hoje, se ouvíssemos essa voz e olhando à sua volta a igreja em ruína, a gente vai imaginar o quê? Que é realmente a igreja que está em ruínas. Eu estou observando a igreja em ruínas. Só que essa igreja, ele só vai entender isso lá na frente. Mas na hora, ele entendeu como a gente entenderia hoje. Ele achou que a igreja fosse a igreja de pedra ali. Mas a igreja moral, a igreja de Cristo que está em ruínas. É essa sim que deveria ser reconstruída. Porém, na hora, ele entendeu que era realmente a igreja. O seu pai, comerciante, ele começa a vender uns tecidos ali. Ele pega todo esse dinheiro e doa para a reconstrução da igreja de São Damião, e não só ela, mas a igreja de São Pedro, a Porciúncula também, né? Então ele começa essa reconstrução dessa igreja, essa igreja de pedra. Obviamente, o pai, quando soube disso, não gostou da atitude do filho e quando isso ocorreu, Francisco vai à praça pública, até na frente do bispo e de outras pessoas, tira sua roupa, tira os seus bens, entrega ao seu pai e naquele momento ele renuncia a todos os seus bens e a toda a sua herança. Seu pai, que era uma pessoa rica, ele renuncia a tudo que lhe cabia de direito como herança.
para seguir o único propósito, o propósito do Cristo. Ele vai dizer assim, ó: pela graça de Deus me tornei um homem livre para servir ao Altíssimo. Aquele que está unido a Deus obtém grandes privilégios. A onipotência sem força, a embriaguez sem vinho e a vida sem morte. Nesse momento, ele se reconstruiu. Reconstruiu como um espírito em ascensão, deixando de lado o que já tinha deixado tudo para trás e agora colocando uma nova bagagem em si, que é o propósito da sua vida, do seu próprio caminho, a sua missão, que é o amor, a vida em Cristo. Essa é a sua reconstrução. E por fim, a sua terceira etapa na sua transformação, que é a realização. A realização da sua vida plena do Evangelho. Essa é o auge da sua vida, da sua elevação, da sua reconstrução como ser. 1208, Francisco, em uma missa, descobre a sua vocação real, a vocação para a pobreza. Ele que vai dizer que se casaria com a dama senhora pobreza. Casaria. É interessante que ele começou a pregar, começou a difundir o Evangelho de Cristo. E ele disse uma frase que me marca muito, que fala assim, ó: pregue o Evangelho. Se necessário, utilize palavras. Ou seja, além das palavras, acima das palavras, o exemplo é fundamental. Porque eu posso estar aqui pregando, falando só da boca para fora. Mas do que adianta se eu estou falando, dizendo, pregando, se eu não pratico? Então, acima das palavras, há o exemplo. O exemplo está acima das próprias palavras. Eu vou repetir: pregue o Evangelho. Se necessário, utilize palavras. Ou seja, dê o exemplo. Se necessário, utilize palavras. Eu gosto muito dessa frase do Francisco. O Francisco, depois, ele vai escrever a regra da vida. O Papa, inclusive, da época, aprova, que a prática principal é viver conforme o Evangelho de Jesus. Ele vai fundar a Ordem dos Frades Menores, mais conhecido como a gente conhece hoje como franciscanos. Essa Ordem dos Frades Menores, diferente da época, da prática da época, que era em mosteiros, em igrejas somente, reclusa aquelas pessoas que lá estavam. Francisco, diante da Ordem dos Franciscanos, prega a evangelização itinerante. Ele não mais só presa nos mosteiros, ele vai até as pessoas, assim como Jesus fez, assim como seus apóstolos fizeram. E legal que a gente falar, porque ele colocou como regra que o Evangelho deveria ser vivido à risca, conforme era a vida de Cristo. Deveria ser vivido à risca, conforme a vida de Cristo. Imaginem a transformação que isso causou naquelas pessoas que estavam na própria igreja e também fora dela. O nome Frades Menores, ele vai explicar por que ele colocou esse nome, Frades Menores. A frase dele é assim, ó: os meus frades são considerados menores para que nunca se sintam maiores. Os meus frades são considerados menores para que nunca se sintam maiores. Para que nunca
se coloquem em cima deles, dos outros, para que nunca se acham melhores. Né? A exemplo da vida de Cristo. E, inclusive, como o próprio Cristo fez, né? Se colocando como servo na ceia, a lavar os pés dos apóstolos. Né? Esse exemplo de Cristo de humildade. Francisco, esse grande espírito, esse que teve uma trajetória de evolução, uma ascendência muito quase vertical. Eu acho que não é impossível a gente adotar, seguir esses exemplos. Ele que precisava trabalhar muito e conseguiu a sua transformação, a sua reconstrução. Ele tinha esse hábito, mas não seria hábito. Ele reconhecia Deus em tudo. Ele enxergava tudo Deus. Então, desde o sol, desde a lua, desde a árvore, desde qualquer animal, qualquer planta, tudo ele enxergava Deus. E respeitava, porque ele enxergava Deus em tudo. Uma formiguinha passando no chão, ele parava, esperava a formiguinha passar, ainda abençoava ela e seguia o seu caminho. Esse Francisco, grande espírito que aqui esteve conosco, né? Mas apesar disso tudo ainda havia coisas que incomodavam Francisco, né? Um outro ícone marcante em sua vida, além do Antônio de Pádua, Clara de Assis, sua grande amiga. Em um determinado momento, o Francisco estava meio triste, meio para baixo, porque alguns frades estavam desanimados, né? Não estavam seguindo o que deveriam seguir, né? A sua obra, o ensinamento de Cristo, melhor dizendo. E estava deixando um pouco triste o Francisco. Clara vai lá, pergunta, por que você está sentindo? Aí ele vai falar o que está passando e tal. E Clara fala uma coisa muito interessante para Francisco. Francisco, você se apegou dos seus bens materiais, da sua roupa, dos seus bens, mas se apegou a um bem que não te pertence. A obra do Cristo, como o próprio nome diz, não pertence a mim, não pertence a você, não pertence a Francisco. Pertence ao Pai. Né? Pertence ao Cristo. A obra, ela é do Cristo. Então por que eu vou me apegar a ela? E nesse momento ele parou, refletiu. É isso. É isso. Essa obra não pertence a mim. A sua tristeza foi embora, né? Deixou de lado. E essa ordem dos franciscanos, vários hábitos que eles tinham, de que quando um deles é assim, quando um errava, todos se acusavam, né? Isso eu acho muito legal, porque nos traz assim uma sabedoria, que todos ali podem ser falhos e ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Para evitar acusar um, todos, fui eu mesmo que não tenha sido, né? Que todos com o mesmo propósito. Se um erra, todos erram juntos. Muito interessante essa comunhão entre eles, essa lema, um dos hábitos da ordem dos franciscanos, dos frades menores, né? E Francisco, já quase cego, ele vai ditar o Cântico das Criaturas. Quem tiver a oportunidade de ler, escutar o Cântico das Criaturas, é lindo, 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 lindo. Ele que soube fazer essa ligação perfeita entre a humanidade e tudo que nos cerca, né? A natureza, tudo que nos cerca, o planeta, o universo, tudo está em Deus. Então ele já numa cabanazinha de palha, lá ele vai, já quase cego, ele vai ditar o Cântico das Criaturas. E lá em 3 de outubro ele desencarna na Porciúncula, o Santo de Assis. Isso já em 1226. Depois da sua morte, seu desencarne, Francisco de Assis, é feita uma biografia do Francisco de Assis, né? Porém,
essa biografia dele já tinha sido escrita, ela foi queimada. Ela foi queimada toda a sua obra porque alguns frades posteriores a Francisco de Assis, obviamente, quando leram aquela biografia, foram falar: poxa, essa vida eu não posso seguir, eu não tenho condição de seguir, muito austera. E aí foi pedido ao Papa que fosse feita uma nova biografia, foi convocado uma nova pessoa, um novo frade para que possa ser feito, e aí foi feito uma biografia mais enxuta e menos austera. Só recentemente que foi achado essa biografia que foi anteriormente queimada, né, que sobrou, e só agora, recentemente, que foi achado, né? Mas a nossa vida é assim, quando a gente não quer algo, a gente prefere evitar. A gente faz muito isso em diversos aspectos, em diversos momentos da nossa vida. E ele desencarna, né? Há esse acontecimento com a biografia dele. Mas é interessante a gente falar que ele teve 3 momentos em sua vida, 3 votos do Francisco de Assis, né? Tiveram aqueles 3 momentos da passagem, da transformação dele, mas ele fez 3 votos em sua vida. Uma de obediência, outra de castidade e a outra de pobreza. São os 3 votos de Francisco de Assis. Não obediência a qualquer um, não castidade ao sexo somente, não pobreza dos bens materiais, mas muito além disso. Muito além. A obediência ao evangelho, a castidade é a renúncia e a pobreza a humildade. E é isso que a gente está buscando. Essa obediência, essa castidade, essa pobreza. Calderaro, inclusive, vai falar lá no mundo maior que ele foi o zênite, o nadir da evolução. Ou seja, ele foi daqui a aqui. Ele ascendeu muito rapidamente. Mas nós também podemos. Não façamos como os frades posteriores ao Francisco de Assis, que por não querer seguir a vida de Francisco de Assis, austera como era, preferiram queimar os livros e reconstruir os livros da forma como eles achavam melhor. Que nós possamos seguir o exemplo de Francisco de Assis como ele assim dizia, arrisca como a vida do próprio Cristo. É isso que a gente está buscando, seguir a nossa vida, a nossa ascensão como foi Cristo, como foi Francisco de Assis. Um outro ícone que marcou a vida, a passagem de Francisco de Assis aqui encarnado, Frei Leão, que posteriormente veio como Pietro Baldi. Pietro Baldi que vai falar diversos livros sobre Francisco de Assis, vai falar que ele, falando sobre Francisco de Assis, a sua paixão era amor. Quando o amor é muito grande, as forças humanas não lhe bastam mais. Vai dizer Pietro Baldi sobre Francisco de Assis. Ele, Francisco de Assis, e todos nós, passamos por etapas evolutivas, que o próprio Pietro Baldi vai mencionar, etapas que se assemelham ao guerreiro, posteriormente ao astuto, posteriormente ao santo. O guerreiro é aquele focado no instinto, no homem primitivo, focado no passado. Enquanto o astuto, a maioria de nós, mais focado na razão, um homem analítico, focado no presente. Enquanto o nosso futuro, o homem santo, a pessoa santa, mais ligada à inspiração, ao intuitivo e ao futuro. Esse somos nós, esse era Francisco, o homem santo. Francisco que chamou a todos de irmãos, inclusive a própria dor de irmã. Que nós possamos reconhecer em nós as nossas dores como alavancas para a nossa transformação, para a nossa própria conquista evolutiva. Ele que doava amor, porque enxergava Deus em tudo. Ele doava simplesmente amor. Um dos exemplos, lá ele estava numa vila, uma vila bem pequena, onde havia um lobo que amedrontava as pessoas, que roubava alimentos.
As pessoas tinham muito medo daquele lobo. Francisco chega nessa comunidade, nessa vila, escuta e vai falar com o lobo. O lobo, ainda enraivecido, chega: Lobo, você não pode fazer isso. Eu sei que você está com fome, precisa se alimentar, mas eles também têm medo de você. E ele faz um acordo com o lobo, e a partir daquele momento ali, as pessoas começaram a deixar alimentos para o lobo, e o lobo nunca mais, lá em Gúbio, nessa vila, Gúbio, nunca mais amedrontou aquelas cidades, e eles adotaram aquelas cidades e aquela vila, nunca mais aquela vila ali foi amedrontada por esse lobo, muito pelo contrário, eles adotaram aquele lobo como um animalzinho de estimação. Quando ele morreu, o lobo morreu, eles ficaram muito tristes, né? Eles realmente adotaram aquele lobo como um ser da família praticamente. E hoje, inclusive, lá em Gúbio existe uma estátua até desse lobo, conhecido como Lobo de Gúbio. Né? Então, São Francisco entendia perfeitamente a sintonia, essa ligação entre Deus e tudo. Tudo está em Deus. Né? E a caridade, ele que era um ser caridoso, um ser humilde, de amor incondicional. Ele conseguia doar isso tudo, esse amor, essa caridade, essa humildade, esse amor dentro de si. Mas nós também podemos. Não é algo distante, é algo impossível. A gente basta querer. Querer. Francisco, ainda João, e depois Francisco, eles quiseram, ele quis. Mas nós também podemos querer, basta a gente fazer. Não é preciso eu me abster dos bens materiais, não é regra, mas eu preciso deixar de lado os bens que me fazem mal. Tudo aquilo botar para fora, para que a gente possa se reconstruir. Esse é o mais importante. Francisco de Assis vai mencionar que quando o silêncio se faz mais pesado ao redor dos teus passos, aguça os teus ouvidos e escuta, a voz dele ressoará de novo na acústica da tua alma. E nesse momento, quando o Francisco disse isso, foi para nos dizer, para nos falar, que mesmo que eu não escute Jesus como ele escutou, mas nós podemos enxergar Jesus em tudo. Desde dos irmãos que vêm até nós, das circunstâncias que nos cercam. Eu posso não escutar diretamente, mas eu posso enxergar Jesus em tudo. É possível, basta a gente querer. Seguir os exemplos de Jesus. Olhar para o exemplo de Jesus e colocar esses exemplos em nossas vidas. Como diz a própria oração de Francisco de Assis, fazei de mim um instrumento de vossa paz. E assim como lá está em Gálatas, logo já não sou eu quem vive, mas o Cristo quem vive em mim. E Francisco soube entender isso perfeitamente, assim como Paulo. Entender perfeitamente. Não sou eu mais quem vive, mas o Cristo quem vive em mim. É isso que a gente está buscando. Viver como o Cristo. Trabalhar como o Cristo. Se doar como o Cristo. Como Francisco fez. Queridos irmãos e companheiros, muito obrigado por isso. Por estarmos mais esse dia aqui juntos, mais essa exposição. Sou grato mais uma vez. Que Francisco de Assis, que Antônio de Pádua, que Clara de Assis, que Frei Leão possa servir de inspiração para cada um de nós. Mais uma vez eu repito, não é impossível. Pode ser trabalhoso, pode ser, e será, mas não é impossível. Não é impossível. Francisco de Assis não está lá no topo, um topo inalcançável. Basta a gente querer, basta a gente trabalhar, basta a gente se dedicar. Querer deixar de lado tudo que temos de ruim dentro de cada um de nós, mas com sinceridade. Se fortalecer na fé.
na confiança no Deus, nosso Mestre Jesus também. Tá bom, meus queridos irmãos e companheiros? Gratidão mais uma vez. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Não convido a todos nesse momento a fechar os seus olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Mestre Jesus, a esses ícones, servidores do Cristo, para que nos auxiliem também a deixar em nós os exemplos e colocar em prática cada um desses momentos, essas vivências, para as nossas próprias vidas. Rogamos a Ti, Mestre, a força para batalhar diante do que temos de ruim dentro de cada um de nós, para que possamos conquistar o mais alto. Deixar de lado tudo o que não nos serve e colocar em nós o amor de Cristo e o amor desses companheiros abnegados que nos auxiliam e nos trouxeram os seus exemplos também, para que essa conquista possa ser fortalecida em nossas mentes. Que assim, Mestre Jesus, Francisco de Assis, Antônio de Pádua e a todos os companheiros sempre sejam fortalecidos para que o nosso coração possa ser fortalecido com as suas forças, para que essa conquista possa ser individual e coletiva e ascendermos juntos com o mesmo propósito do amor e do bem, por hoje e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, queridos irmãos e companheiros, gratidão a essa casa de Antônio de Pádua por me receber tão bem. Muita luz e muita paz a todos.